Vivemos em um país onde a realidade muitas vezes se perde no caminho entre o fato e a notícia. E isso não é novidade. O que é surpreendente, no entanto, é a habilidade mágica que certas figuras do jornalismo brasileiro adquiriram, a arte de transformar manchetes em pequenas peças de ficção especulativa. Uma boa parte desse jornalismo, se é que podemos chamar assim, deixou compromisso com a verdade para se aventurar em algo mais emocionante, o jornalismo de torcida. Peguemos, por exemplo, a manchete: pesquisa confirma a previsão de Bolsonaro sobre cadeirada de Datena. É o tipo de chamada que faz qualquer leitor parar o que está fazendo e pensar: que previsão? Que cadeirada? Como cheguei até aqui? A realidade, claro, muitas vezes é bem mais simples e menos apoteótica. Mas quem se importa com a realidade quando a ficção soa muito mais saborosa? O jornalismo, que antes se esforçava para ser o fiador da veracidade, agora parece flertar com o roteiro de novelas. E assim, o público lê, absorve e reage, muitas vezes sem nem perceber que aquilo que consome está mais próximo de uma fantasia mal escrita do que de uma análise coerente. Há um fenômeno curioso: o jornalista militante não se vê como um narrador dos fatos, mas como um defensor de causas, um combatente em uma guerra de narrativas. Se você perguntar a esse tipo de jornalista sobre imparcialidade, ele provavelmente te olhará com desdém, como se você tivesse sugerido que ele abdicasse de sua missão divina. Para ele, a missão não é informar, mas convencer. Seu papel não é mostrar o que aconteceu, mas guiar o leitor para a verdade, a sua verdade. E assim, manchetes como Lula humilha Bolsonaro diante de ministros do STJ surgem como novo padrão. Não importa o que aconteceu realmente naquela reunião, o que importa é o show. A humilhação é um espetáculo, uma emoção rápida e bruta que atrai cliques. Não há espaço para sutilezas, para o entendimento das complexidades da política ou da justiça. Não, o que se precisa é de uma narrativa clara, em preto e branco, onde um herói emerge triunfante enquanto o vilão rasteja em vergonha. O que era para ser um relato dos fatos vira um jogo de poder, onde o jornalista decide quem é o vencedor. O problema dessa abordagem é que ela atrai a própria essência do jornalismo. Ao invés de ser um serviço público que busca esclarecer e contextualizar, esse tipo de manchete performática só contribui para a confusão. Se tudo é apresentado como uma batalha épica, quem se importa com os detalhes? Quem vai atrás da verdade, quando o que se quer é torcer por um lado? Nesse cenário, o leitor não é mais tratado como um cidadão que merece informação clara e imparcial para tomar suas próprias decisões. Não, ele se transforma em um torcedor, que vibra com as vitórias de seus ídolos políticos e se indigna com as derrotas. E assim, a função essencial do jornalismo, que deveria ser a de informar de maneira objetiva e equilibrada, é subvertida por uma militância disfarçada de manchete. O que deveria ser um canal para aproximar as pessoas da verdade se torna um palco para a construção de narrativas que se aproximam mais de uma série de fantasia política do que de um relato fiel da realidade. O público brasileiro, nesse jogo, se torna o grande perdedor. Se na primeira parte desta crônica discutimos como a manchete performática se tornou o padrão, agora é preciso mergulhar no porquê de essa transformação ter ocorrido. A verdade, outrora sagrada no jornalismo, parece ter sido trocada por algo muito mais rentável: o espetáculo. E isso, infelizmente, é uma realidade cruel, especialmente no Brasil. O problema maior surge quando a manchete não é o reflexo da notícia, mas o produto de uma tentativa desesperada de atrair atenção. Nesse contexto, a lógica que prevalece não é mais a da busca pela precisão dos fatos, mas sim a da necessidade de se manter relevante. Afinal, na era do clique, a manchete que surpreende, choca e indigna vale muito mais do que uma que informe com ponderação. O público, sedento por emoção, consome essas manchetes da mesma forma que alguém come fast food, rápido, sem pensar muito e com pouco valor nutritivo. Vejamos, por exemplo, outra obra-prima do espetáculo: Plano de Pablo Marçal é a presidência, alerta cientista. Aqui, não temos só uma notícia, temos uma construção quase hollywoodiana. Um plano que remete a algo grandioso, arquitetado nos bastidores, seguido pelo alerta de um cientista. A palavra alerta sugere perigo iminente, uma ameaça que precisa ser combatida com urgência. De repente, Marçal não é mais um personagem político. Ele se torna um vilão maquiavélico, conspirando nas sombras pela tomada do poder. E para completar, o toque de autoridade científica, algo que, nos tempos atuais, parece servir para dar credibilidade até às especulações mais fantasiosas. O interessante aqui é notar como o jogo é jogado. Não importa se a candidatura de Pablo Marçal não tenha grandes chances, ou se o cientista que emite o alerta seja, na verdade,
um sociólogo ou qualquer outro tipo de especialista que mal estudou política. O que importa é que o leitor seja puxado para dentro da narrativa, seja convencido de que há uma trama complexa em jogo. Para esse tipo de jornalismo, Marçal não pode ser simplesmente relevante ou uma figura menor no cenário político. Ele tem que ser um potencial protagonista de um enredo que mistura conspiração e perigo. E o jornalista, mais uma vez, não relata os fatos, mas cria uma narrativa emocionante que envolve o leitor. Ele se torna, de fato, mais roteirista do que repórter. E não é só Marçal. Outro exemplo brilhante desse tipo de abordagem é a Manchete. Datena hackeou o método usado por Marçal. Agora o jornalista vai além da mera especulação política e entra no campo da ficção cibernética. Hackeou é uma palavra que traz consigo toda a carga dramática do mundo digital, sugerindo que há algo ilegal, talvez até obscuro, em jogo. Hackear é tomar a força, é burlar o sistema, é uma ação que beira o crime. De repente, o apresentador da Datena não está mais simplesmente usando as mesmas estratégias ou táticas que outros candidatos. Ele se torna um hacker político, um estrategista digital que está quebrando códigos e derrubando barreiras para alcançar o que quer que seja que esteja buscando. O leitor comum, ao ler isso, dificilmente para refletir sobre o absurdo da construção. Ele apenas absorve o impacto imediato. Datena e Marçal estão envolvidos em algum tipo de jogo político complexo, e o jornalista, sempre vigilante, está ali para revelar esse esquema. No entanto, o que essa abordagem esconde é que, na maioria das vezes, não há jogo, não há esquema. O que há é a necessidade de manter a audiência interessada e, se possível, chocada. É aqui que o papel da militância jornalística mais claramente entra em conflito com o dever fundamental da profissão. Se o foco do jornalismo é informar, o espetáculo se torna sua maior armadilha. Porque, em vez de produzir um serviço útil à sociedade, o jornalista acaba contribuindo para um mar de desinformação e narrativas parciais, moldando a opinião pública com base em ficções cuidadosamente arquitetadas para maximizar o engajamento. Isso não é só uma falha ética, é uma falha estrutural, que mina a própria credibilidade do jornalismo como um todo. Nessa guerra pelo clique, quem se importa com a verdade? O alvo não é mais a busca por precisão, mas o espetáculo que vende, que movimenta, que mantém os leitores engajados. Nesse processo, quem perde de fato é o cidadão, bombardeado por manchetes que criam uma realidade paralela, onde todo acontecimento é inflado até parecer algo muito maior do que realmente é. E o pior, tudo isso é feito com a desculpa de que é necessário informar o público. Mas que tipo de informação é essa que mais confunde do que esclarece? Se anteriormente falamos do espetáculo que se sobrepõe à verdade, agora precisamos focar na figura central desse teatro, o jornalista torcedor. Ele, que deveria ser o guardião da informação, torna-se um participante ativo do jogo político. Não mais satisfeito em ser um observador imparcial, ele veste a camisa de um time e passa a atuar como militante, defendendo a qualquer custo as ideias de sua predileção. O jornalismo, nesse cenário, se transforma de mediador para combatente. É assim que manchetes como Lula humilha Bolsonaro diante de ministros do STJ ganham vida. Essa chamada não se limita a relatar o que ocorreu. Ela é pensada, estruturada e embalada para um público específico. Quem escreve já sabe que os leitores de seu veículo torcem por um lado, e a manchete entrega a dose exata de narrativa que esses leitores querem consumir. O ato de humilhar aqui não é apenas uma escolha de palavra, é uma mensagem embutida. Ela não apenas informa o que aconteceu, mas molda a percepção do leitor antes mesmo que ele tenha a chance de absorver os fatos. O jornalista torcedor, imbuído de uma visão quase messiânica de sua missão, não se contenta em apenas reportar. Ele precisa educar o público, ou melhor, convencê-lo de que seu lado é o lado certo. Não basta dizer que Lula teve um desempenho superior a Bolsonaro em uma reunião. É preciso usar o verbo humilhar para instigar emoções no leitor. Ele deve sair da leitura não apenas informado, mas emocionado, de preferência, com raiva ou exaltação. O problema é que esse tipo de abordagem subverte completamente o papel do jornalista. Ao adotar um lado, ele abdica de sua responsabilidade de ser imparcial, de apresentar os fatos de forma equilibrada. Ao fazer isso, o jornalista torcedor reduz a complexidade dos acontecimentos a uma simples questão de bem contra o mal, onde qualquer nuance, qualquer reflexão mais profunda, se perde. A narrativa se simplifica ao extremo, transformando questões complexas da política brasileira em batalhas infantis, com heróis e vilões definidos. O leitor, por sua vez, não é incentivado a refletir criticamente sobre os eventos. Pelo contrário, ele é empurrado a reforçar seus preconceitos e alimentar seu tribalismo político. Esse tipo de prática não apenas empobrece o debate público,
mas também gera um ambiente tóxico, onde o diálogo entre os diferentes lados se torna cada vez mais difícil. Afinal, se cada lado está humilhando o outro em suas respectivas bolhas midiáticas, como pode haver espaço para o entendimento? O jornalista torcedor não está interessado em promover o debate saudável. Sua missão é convencer, derrotar e, acima de tudo, garantir que seu lado saia vitorioso, nem que para isso precise distorcer a realidade. Mas, ironicamente, a militância desse tipo de jornalista acaba por trair seu próprio propósito. Ao transformar o jornalismo em uma arena de torcida, ele se afasta do público que realmente busca informação equilibrada e factual. Aqueles que não se identificam com as narrativas polarizadas acabam desiludidos, sentindo-se órfãos de uma imprensa que deveria estar ao seu serviço, mas que, na prática, se dedica a agradar seus nichos ideológicos. É aqui que entra o grande desserviço à população brasileira. Ao invés de oferecer um espaço para o esclarecimento e a construção de opiniões informadas, o jornalista torcedor cria um ambiente de desinformação, onde o que importa não é o que aconteceu, mas como o acontecimento pode ser moldado para servir aos interesses de uma determinada causa. A narrativa se torna mais importante que o fato, e o público é transformado em massa de manobra, em vez de cidadão crítico. A consequência desse fenômeno é clara. A confiança no jornalismo tradicional é corroída, e os leitores, cada vez mais, se refugiam em suas bolhas ideológicas. E enquanto isso, o verdadeiro jornalismo, aquele que busca a verdade, doa quem doer, fica à margem, sufocado pelas manchetes espetaculosas que não informam, mas inflamam. O jornalista torcedor, ao se afastar do compromisso com a verdade, se torna parte de um fenômeno maior, a indústria da indignação. Este novo ciclo alimenta o público com doses diárias de raiva, choque e polarização, construindo uma realidade em que o que importa não é a compreensão dos fatos, mas a sensação de constante confronto. A militância midiática, que deveria atuar como mediadora entre o público e a verdade, acaba sendo uma das principais engrenagens desse maquinário que transforma a indignação em capital social e financeiro. A lógica é simples. Manchetes inflamadas geram cliques, cliques geram engajamento, e engajamento mantém o fluxo de capital publicitário. Assim, o ciclo se perpetua. E o melhor combustível para esse sistema é a polarização. Em vez de informar o público com equilíbrio, o que se busca é provocar reações emocionais intensas. Manchetes como reflexo da selvageria, principais candidatos de São Paulo batem recorde de exclusão, exemplificam bem essa dinâmica. A palavra selvageria não é usada por acaso. Ela carrega uma carga emocional forte, sugere caos, desordem e violência. A escolha desse termo não se baseia na necessidade de descrever os fatos de forma precisa, mas sim na sua capacidade de acionar reações viscerais nos leitores. Essas manchetes se tornam pequenas bombas de indignação, lançadas no campo de batalha das redes sociais e prontas para explodir em debates inflamados e discussões acaloradas. O público, especialmente em tempos de alta polarização política, é incentivado a tomar lados. Não há espaço para neutralidade ou ponderação. Ou você está com o lado que condena a selvageria, ou está do lado que supostamente apoia. O resultado é que a informação se torna secundária. O foco principal é a mobilização de sentimentos extremos. Esse tipo de abordagem gera um efeito de superficialidade na cobertura jornalística. Ao dar mais importância às palavras sensacionalistas do que à profundidade dos acontecimentos, o jornalista militante acaba por transformar questões complexas em slogans simplificados. Esse fenômeno vai além das manchetes e atinge o coração do conteúdo editorial. Programas de opinião, colunas e artigos de opinião transformam-se em tribunais midiáticos, onde o jornalista torcedor atua como juiz e jurado. Ele não está lá para informar, mas para julgar e, principalmente, condenar. E é aqui que reside um dos maiores problemas da militância jornalística. Ela troca complexidade pela conveniência. Onde deveria haver análise crítica e múltiplos pontos de vista, existe apenas um discurso unificado, uma narrativa que precisa ser defendida a qualquer custo. O público, nesse ambiente, torna-se cada vez mais refém de uma dieta intelectual pobre, baseada em simplificações e polarizações. Em vez de ser incentivado a refletir sobre os diversos ângulos de uma situação, ele é forçado a consumir uma versão única da história, cuidadosamente moldada para servir a interesses políticos ou ideológicos. O jornalista torcedor não se preocupa em apresentar os fatos de maneira equilibrada, pois sabe que seu público já não espera isso. O que o leitor ou espectador deseja é ver suas convicções reforçadas, sua visão de mundo validada. Assim, a mídia alimenta a indignação e a perpétua. A consequência desse tipo de abordagem é devastadora para a qualidade do debate público. A crítica,
que deveria ser uma ferramenta para aprofundar o entendimento e questionar os poderosos, é subvertida e utilizada como arma política. Não se trata mais de apontar falhas ou de buscar soluções para problemas complexos. Trata-se de derrotar o adversário ideológico a qualquer custo. E para isso, o jornalista torcedor usa o que estiver ao seu alcance, incluindo a distorção dos fatos. Além disso, a indústria da indignação cria uma ilusão de que as questões mais importantes estão sempre à beira de uma catástrofe. Se tudo é apresentado como um reflexo da selvageria, do caos iminente, o público começa a viver em um estado de constante alarme. A sensação de urgência permanente impede que se veja as questões com clareza. A narrativa de que estamos sempre à beira do abismo cria um cenário de desespero e falta de esperança, em que a razão é substituída pela emoção crua. Esse ambiente de indignação constante é um terreno fértil para a desinformação, já que o público, emocionalmente sobrecarregado, tem menos disposição para questionar as narrativas que lhe são apresentadas. E, ironicamente, ao buscar criar uma militância mais engajada, o jornalista torcedor acaba fomentando um público menos crítico, mais suscetível a narrativas manipuladas e a soluções simplistas. Dessa forma, a militância no jornalismo não só trai o compromisso com a verdade, mas também contribui ativamente para a degradação do debate público. O público, ao invés de ser servido pela informação de qualidade, é arrastado para um jogo de emoções que pouco tem a ver com os fatos. Assim, a indústria da indignação cumpre seu papel, transformando a notícia em um produto de consumo rápido, sem profundidade, mas com alto impacto emocional. Assim, chegamos ao desfecho dessa reflexão sobre a militância jornalística, e é preciso encarar as consequências diretas dessa prática, o preço da desinformação e a crise de credibilidade que ela gera. O jornalista torcedor, ao longo de seu processo de polarização e espetáculo, compromete um dos pilares fundamentais do ofício, a confiança do público. A confiança na imprensa, que deveria ser uma das bases para a sociedade se orientar em meio ao caos das informações diárias, é corroída lentamente, e com ela, o próprio conceito de verdade também perde força. Quando o jornalismo deixa de ser visto como uma fonte confiável de fatos e se torna um campo de batalha de narrativas enviesadas, o público se fragmenta em bolhas. Aquele jornal que antes era referência de imparcialidade se transforma em mais um veículo que defende um lado, e essa percepção mina o papel do jornalismo como mediador da realidade. Manchetes sensacionalistas como "Marçal não está morto, não se pode desprezá-lo", contribuem para esse cenário. Não é só o exagero ou o tom dramático que prejudicam a informação, é o fato de que, ao adotar uma postura militante, o jornalista se afasta da objetividade necessária para que o público confie plenamente no que está sendo noticiado. Essa crise de credibilidade tem efeitos profundos. O público, cada vez mais descrente da imprensa tradicional, busca outras formas de se informar, muitas vezes caindo nas armadilhas da desinformação online. Blogs e redes sociais se tornam as novas fontes de notícias, não porque oferecem melhores fatos, mas porque prometem o que a imprensa deixou de entregar, imparcialidade, ou pelo menos a ilusão dela. O ciclo é perigoso. Quanto mais a imprensa tradicional abraça a militância e a espetacularização, mais o público foge para alternativas menos confiáveis e, ironicamente, mais desinformado se torna. Nesse cenário, a responsabilidade do jornalista é enorme. Ao abdicar de sua função original, ele alimenta a erosão da confiança pública nas instituições, o que por sua vez abre espaço para que a própria verdade seja relativizada. Afinal, se todos os veículos de comunicação parecem estar jogando para um time, qual a diferença entre uma reportagem verificada e um boato espalhado no WhatsApp? Para o público, cada vez mais cético, essa linha se torna perigosamente tênue. E assim, o jornalista militante, que deveria defender a verdade e o interesse público, acaba, na prática, promovendo a desconfiança generalizada. O Brasil, ao longo dos últimos anos, tem experimentado esse processo em sua forma mais corrosiva. A desinformação se espalha com a mesma velocidade das manchetes dramáticas, e o público, bombardeado por uma avalanche de conteúdos que misturam fatos, especulações e opiniões, não tem mais a certeza de em quem confiar. E o que é ainda mais preocupante, o jornalista, que deveria ser o escudo contra as fake news, muitas vezes se transforma em mais um jogador nesse jogo sujo da manipulação da informação. Ele não cria boatos, mas os alimenta, ao priorizar o espetáculo em detrimento da verdade. Há ainda outro efeito colateral dessa crise de credibilidade, a politização da própria imprensa. Quando os veículos de comunicação tomam lados claros, a consequência inevitável é que eles se tornam parte do jogo político, e não mais observadores dele. Ao invés de fiscalizar o poder com imparcialidade, o jornalista militante acaba agindo como um agente político,
distorcendo a informação para atender aos interesses de seu lado. Isso gera um efeito devastador, a perda de sua função social. Sem a imprensa para agir como mediador neutro, a sociedade se vê órfã de uma bússola confiável para se orientar em tempos de crise. A mídia, que deveria atuar como um contrapeso ao poder, acaba sendo vista como mais uma peça do jogo político, com seus próprios interesses e agendas. E, quando isso acontece, o público deixa de esperar da imprensa uma visão equilibrada e passa a vê-la apenas como uma extensão da propaganda política. Por fim, o maior dano causado por essa militância no jornalismo é a destruição da capacidade de diálogo na sociedade. Quando o público está dividido em bolhas, consumindo informações que reforçam suas próprias visões de mundo e rejeitando qualquer coisa que venha do outro lado, o debate se torna impossível. A função do jornalismo de informar e fomentar o debate público saudável é substituída por uma polarização cada vez mais intensa, onde o diálogo é visto como fraqueza e a discordância como um ataque. Esse é o preço mais alto que pagamos pela militância jornalística, uma sociedade incapaz de conversar consigo mesma, mergulhada em desconfiança e fragmentação. E o jornalista, que deveria ser o facilitador desse diálogo, acaba sendo, ironicamente, um dos grandes responsáveis por seu colapso. Dessa forma, a militância no jornalismo, longe de ser uma ferramenta de transformação social, torna-se um desserviço que fere a própria democracia. Ao abdicar da imparcialidade, do compromisso com os fatos e da responsabilidade de informar com precisão, o jornalista militante se transforma em um agente da desinformação e da divisão, prejudicando não só sua própria profissão, mas a própria capacidade da sociedade de se compreender e evoluir.